Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e a entrevista do dia, primeira entrevista do dia. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Maria Flávia Maiello Ferreira. Ela é advogada, é jornalista, conciliadora estadual, federal e presidente do CBMAC, que é a Câmara Brasileira de Mediação, Arbitragem e Conciliação. Doutora Flávia, bom dia, satisfação em tê-la aqui no primeiro jornal. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês, levando um pouco de informação à população sobre os métodos adequados para solucionarmos os conflitos, né? Pacificando aí a sociedade. Acho que a pergunta primeira tem que ser: o que é o CBMAC, para quem nunca ouviu falar, doutora? Só uma observação, se puder aproximar um pouquinho só do microfone. Claro. Obrigada. Melhorou? Melhorou bastante. Então tá bom. A CBMAC é a Câmara Brasileira, né, de Mediação, Arbitragem e Conciliação, cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autorizada a fazer acordo entre as partes, tanto em território nacional como internacional. Isso quer dizer que se tem uma pessoa, por exemplo, querendo se divorciar, que está em Botucatu, e a outra parte está no Nordeste, no Sul, no Sudeste, é possível? É possível. Hoje, com o mundo online, conseguimos fazer em qualquer parte do nosso território. E agora também desbravando fronteiras aí, né, rompendo fronteiras e fazendo também de forma internacional. Então, se temos um brasileiro morando em Paris, Itália, Irlanda, como temos feito corriqueiramente, é possível a parte estar aqui no Brasil e a outra em outro lugar do mundo. Então, podemos fazer em todos os territórios. Eu fico imaginando, doutora, o quanto facilitou a vida das pessoas, né? Sim. Imagina uma pessoa, como a senhora acabou de dizer, um está aqui no Brasil, outro está no exterior, né? Eu não sei se eu vou conseguir vir, né? Mas existe essa maneira de conciliar, de se mediar e resolver um caso como esse, né? Exato, além da economia processual, né, que isso gera, economia emocional, porque as partes, às vezes, por problemas corriqueiros, acabam se desvencilhando e vão para outro país, outro estado, e acabam não conseguindo resolver, às vezes, uma pendência de divórcio, e a pessoa fica ali com aquela situação amarrada, porque não tem dinheiro para voltar para o Brasil, ou voltar do estado do norte para cá, por exemplo. Então, tudo se resolve online. A assinatura, inclusive, eu pego no próprio chat da audiência, não preciso nem mandar o documento para as partes. Então é muito fácil e muito rápido e traz aí uma benefício muito grande à população. Há quanto tempo existe a CBMAC? Desde 2018. Hoje eu atuo como uma conciliadora judicial, estadual, federal, né, atuando desde 2016. Escolhi Botucatu como a minha comarca, mas com essa amplitude de atuação aí em todo o nosso país e fora dele também. Eu acho que durante a pandemia isso ajudou consideravelmente, não, doutora? Sim, Márcio, ajudou bastante porque nós não podíamos nos reunir, né? Então o mundo online foi quando a conciliação foi permissiva a ser feita de forma online. Antigamente, nos primórdios, quando eu comecei lá por 2016, só podia ser feito de forma presencial. Entendi. Então isso limitava a nossa expansão para outros territórios. Com o advento da pandemia, isso foi uma benefício que nós ganhamos, porque hoje a gente consegue fazer isso de forma online e veio para ficar e não muda mais. Ellen? Você falou que você é uma mediadora, né? Isso é um cargo que só advogados podem assumir, juízes, como é que é essa função? Excelente pergunta, Ellen. A função de conciliador-mediador não tem a obrigatoriedade de ter uma formação acadêmica na área de direito, tá? É aberto para todas as áreas. O que o profissional precisa é de uma capacitação pelo Tribunal de Justiça para se tornar um facilitador, para usar de técnicas e ferramentas adequadas para saber conduzir uma mesa de conciliação. Porque essas técnicas são fundamentais para a gente ter um sucesso e conseguir levar as partes mais rapidamente a um acordo. Por exemplo, posso dar para você, a gente se utiliza de uma mesa redonda. Por que de uma mesa redonda? Porque quando nós nos colocamos frente a frente, a gente se coloca na posição de combate, a gente se entesta, a gente se afronta.
Quando a gente coloca as partes lado a lado, isso pode ir até as partes aí, as pessoas usarem isso numa reunião familiar, né? Quando tem um tio com um irmão que estão em briga, podem utilizar-se dessa técnica que terão sucesso. Colocamos então as partes lado a lado para que consigam se sentir no lugar uma da outra, mostrando que é 6 para um, é 9 para outro. Então vamos tentando conduzir a mesa nesse sentido. Outra técnica que é muito usual e que pode ser utilizada em casa também em conflitos familiares é se utilizar de açúcar. A bala, por exemplo, eu gosto de utilizar um potinho de bala no centro da mesa. Tem um estudo de uma desembargadora, não vou me recordar o nome dela agora, onde ela pegou um lote de conciliações, onde ela utilizou-se de um suco de uva no centro da mesa, e num outro lote ela não utilizou nenhum tipo de açúcar para conduzir a conciliação. No lote que foi utilizado o açúcar, né, o suco de uva, chegou-se mais rapidamente aos acordos, né, e as partes fizeram um número maior de acordos do que no outro lote. Então é uma pesquisa aí que foi registrada. Então hoje a gente utiliza-se muito, eu utilizo muito desse método no decorrer quando eu vejo que o acordo está para sair, mas existe ainda uma certa resistência, eu me utilizo de oferecer as balinhas e dá certo. Que interessante. Então a história do adoçar as pessoas é real. É real, é real. Existe pesquisa nesse sentido, Ellen. Interessante mesmo. E como é que as pessoas têm acesso a essa informação, que existe essa Câmara? Como é que chegam essas pessoas até vocês? Na verdade, vamos dizer assim um pouquinho do que é conciliação, até para as partes entenderem o que seria a conciliação, né? A conciliação, ela surge por uma determinação do Banco Mundial, que pede para que o Poder Judiciário crie os centros de soluções de conflitos, a fim de movimentar mais os processos, agilizar os processos e também movimentando a nossa economia dentro do país e refletindo no resto do mundo. Então, cria-se os centros judiciários e surgem também as câmaras privadas. Aqui nós temos a CBMAC, como você já apresentou no início. Então, as partes podem entrar em contato comigo, vou deixar o contato com vocês, se vocês assim permitirem, claro, né? E o que seria essa conciliação? É importante que a população saiba o que é a conciliação. Muita gente ainda não tem o conhecimento. É a oportunidade que o Poder Judiciário oferece às partes de solucionarem sozinhas os seus conflitos, de serem os juízes daquela situação conflitante que estão vivendo, naquele momento de vida em que estão vivendo. Porque é muito importante se respeitar. O momento de vida seu não é o mesmo momento de vida meu. Eu tenho até uma história muito interessante, depois, se vocês quiserem, eu conto. Então, elas podem decidir o que é melhor para elas naquele momento. Então, essa oportunidade que o Poder Judiciário dá, oferecendo uma sentença judicial. Interessante que essa sentença judicial, ela é irrecorrível, não cabe recurso. Então, as partes têm que estar muito cientes do que estão assinando ali naquele ato. Então é importante para a pensão alimentícia, às vezes a mãe está desesperada, precisando acelerar essa questão de alimentos do filho, chama a parte contrária, vamos conversar, vamos conciliar e já sai dali com tudo resolvido, evitando todo um processo judicial que precisasse ser percorrido. Então é o jogo do ganha-ganha. Através da figura do conciliador, o conciliador vai conduzir as partes para que um lado ceda um pouco, outro lado ceda também, chegando a um ponto em comum que fique confortável às partes, lembrando que ninguém é obrigado a fazer acordo, mas é a grande oportunidade que se tem de estar resolvendo ali, naquele momento, já com uma sentença judicial e pondo fim àquela demanda, aquele conflito que tanto aflige as partes envolvidas. Não é mesmo? Eu fico imaginando assim, há quantos anos, de repente, uma situação pode estar se arrastando? Né? E Sim, essa oportunidade, Márcio. E ninguém quer fugir daquela situação. Eu quero resolver da melhor maneira, de uma maneira que concilie para ambas as partes, né? Eu acho isso fantástico, uma bela notícia isso. E tem a possibilidade, Márcio, disso ser feito de forma extrajudicial, que é antes de se instalar um processo, tá?
Então as partes elas podem me procurar, a gente tenta conciliar ali, chegar num ponto que fique favorável para os dois lados e pondo fim àquela lide. Mas pode-se também, já tem um processo instalado. É possível fazer a conciliação? Sim, a conciliação ela é possível em qualquer fase do processo. Basta entrar em contato, a gente acessa a outra parte, o que traz às vezes agilidade para um processo, porque muitas vezes, por exemplo, a mãe está precisando da pensão alimentícia e não consegue citar, não consegue localizar o pai da criança para que comece a andar mais rapidamente aquele processo. Então, através da CBMAC, a gente consegue, através de ligações, e-mails, contatos mais incisivos, entrar em contato com a outra parte, chamando para a mesa. Saindo acordo, perfeito, encerra-se. Não saindo acordo, a parte já sai citada. Agilidade no processo, o processo anda, traz uma celeridade aí para a vida jurídica daquela pessoa. Bom, nós estamos conversando no Primeiro Jornal com a doutora Maria Flávia Maiello Ferreira, advogada, falando a respeito da Câmara Brasileira de Mediação, Arbitragem e Conciliação. Juliana, sua pergunta. Você mencionou os conflitos em relação à pensão alimentícia e quais outros casos que podem entrar nessa conciliação, que as pessoas podem procurar? Sim, ótima pergunta também. Muitos casos, Juliana, muito. A gente pode fazer divórcio com a presença de menores, tá? Não precisa ser só maiores, não. Pode ter a presença de menores. A mulher pode voltar a utilizar o nome de solteira ali nesse divórcio. Bens, pode ter bens envolvidos nesse divórcio? Sim, pode. Eu já fiz divórcios com mais de 4, 5 milhões de bens envolvidos. Ou 0 bens, então pode ter a presença de bens, pode ter a presença de menores. Aproveita-se para se fixar a guarda quando já faz o divórcio. Então a guarda vai ficar unilateral, vai ficar compartilhada, já aproveita-se nesse momento também. Visitas, já se regulamenta a questão de visitas para aquela criança já sair dali com a situação resolvida quanto à visitação do outro cônjuge, né? E em relação também a questões de vizinhança, questões bancárias, medicamentosas, tá? Então, assim, é uma vasta gama mesmo. Que mais que nós podemos pensar assim de pronto? Eu acho que seria mais ou menos isso mesmo. Pensão é o mais que a gente faz, é mais família mesmo, né? Contratos, né, imobiliários também, a gente faz muito contratos imobiliários, porque sai com sentença judicial. Então, é interessante as partes optarem pela CBMAC para poder resolver. Pendências bancárias também? Sim. De repente fez um empréstimo, não conseguiu pagar esse empréstimo, ficou com aquela dívida se arrastando. Acha que os juros está abusivo. Isso, que é muito comum, né? Sim. Então a gente chama a parte a contrária, no caso a instituição bancária, chama-se para a mesa de conciliação, a parte tem oportunidade de dizer que está insatisfeita com aquele contrato que foi estabelecido entre eles, dizendo que os juros está abusivo, ou que não concorda, que assinou sem querer, enfim, e consegue se compor. Chegando a um acordo, coloca-se no termo e dispara para a sentença. Doutora, e finda-se aquela situação. Ou então, refaz aquele contrato. Se está, por exemplo, no valor de 10, acaba se fazendo um acordo por 8 e resolve-se, ou até cancela-se. Problemas com Vivo, com instituições de telefonia, muitos problemas também. Entendi. Agora, quando uma das partes não é encontrada de jeito nenhum, a pessoa vem, procura por vocês na Câmara e, olha, eu tive um problema de separação, mas eu nunca mais fiquei sabendo do meu antigo companheiro, da minha antiga companheira. E aí, como é que fica a situação de vocês? Então, se não tem como localizar, então a gente pede sempre que a parte se esforce um pouquinho para tentar saber o paradeiro, entendi. Porque senão a gente não consegue entrar, mandar um e-mail, mandar um contato por WhatsApp para explicar aquela situação para outra parte, mostrando a oportunidade que ele tem de estar resolvendo aquele conflito, né? Principalmente quando a gente fala de... É que você citou divórcio, mas quando trata-se de dívidas, né, valores, a gente sabe que as partes se esquivam um pouquinho para estar pagando. Quando a gente consegue o contato com essa parte, a gente mostra para eles a oportunidade que eles estão tendo de pagar aquela dívida do jeito que querem e como podem pagar.
evitando que um juiz, que é um terceiro, venha decidir como isso se procederá. Então, ali é a oportunidade de ele oferecer para a parte contrária o valor que lhe cabe no bolso, né? Então, é sempre uma grande oportunidade. Mas, para isso, Márcio, a gente precisa do contato da pessoa. Não tenho como, porque para onde vai ser direcionado, né, esse convite para vir até a mesa de conciliação. O interessante também é que das duas maneiras existe a possibilidade da pessoa participar dessa conciliação, né? Ou remotamente, online, Isso. né? Ou, de repente, presencialmente. O pessoal mais antigo prefere o presencialmente, sim, né, doutor? Márcio, sim. Sim, a gente tem sede própria, fica ali no Home Trade Center, né? Na sala 302. Avenida Vital Brasil. Na Avenida Vital Brasil. Pode também entrar em contato comigo. Posso deixar o telefone? Claro, por favor. É o 14997453045. Chamem pela Maria Flávia, pela CBMAC, que será um prazer atendê-los, ajudando aí a resolver as pendências, né, conflitantes, seja com o vizinho, com uma pensão, com um contrato de locação, enfim, quase tudo a gente pode estar resolvendo através da conciliação. Sem dúvida alguma. O mais importante é o valor. Ah, isso é importante. Isso tudo pela taxa única e simples de R$100, não tendo recolhimento de guias, de custas, de nada. Apenas a importância de uma taxinha ali bem pequena de R$100. Quantos casos nesse tempo em que existe a CBMAC, quantos casos mais ou menos já foram resolvidos, doutora? Nossa, muitos, inúmeros. Não vou saber de cabeça, mas menos. Posso te mandar depois, você comunica no ar. Não tenho agora uma estatística aqui, embora a gente mande todo ano para o Tribunal de Justiça, porque eles nos cobram e nos fiscalizam. Então, é muito importante também as partes, quando procurarem aí uma Câmara para resolverem seus conflitos, que seja uma Câmara cadastrada no tribunal, que tenha uma fiscalização, que atuem sobre a supervisão do Poder Judiciário, né, para que não caiam aí em nenhuma irregularidade na hora de formalizar os seus acordos, que tenham uma segurança jurídica maior. Tá e certo? A pessoa tem que comparecer com um advogado? Não necessariamente? Então, Márcio, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Não existe a obrigatoriedade de estar acompanhado de advogado, né? Claro que são muito bem-vindos os nossos colegas advogados, porque sempre enriquecidos de conhecimento jurídico, vão estar dando todo o amparo e toda suporte mesmo para aquela audiência de conciliação. Porque nós, como os conciliadores, eu não posso sugerir ali, né, pender para nenhum lado, melhor dizendo. Eu não posso estar pendendo para nenhum dos lados. E a pessoa amparada de advogado, ela vai estar ali talvez com respaldo, se ela se sentir confortável. Mas existe obrigatoriedade? Não, a gente pode fazer sem advogado mesmo, só com a taxa de R$100. Perfeito. Ellen? Eu ia perguntar justamente em relação a isso, como tem sido a procura, porque você falou que existe desde 2018. Isso, a CBMAC, né? Sim. Como é que tem sido a procura? As pessoas sabem da existência da CBMAC? Como tem sido essa divulgação e a procura dessas pessoas? Porque acho que pouca gente conhece, né? Isso. Então, como tem sido a divulgação disso, a procura disso? Na verdade, Eli, é no boca a boca. As pessoas vêm, conhecem o serviço e acabam propagando, né, levando para suas regiões. Então, eu faço um divórcio, por exemplo, ali de Rubião, aquelas partes envolvidas comentam no bairro a respeito da CBMAC. Então, foi se fazendo um trabalho de formiguinha aí. Hoje, a maioria dos meus clientes são os advogados, que entendem bastante sobre conciliação e trazem os seus procedimentos, os seus processos para a CBMAC, buscando agilidade para os seus clientes, né? Então são sempre muito bem-vindos, é sempre um prazer enorme atendê-los. E a toda a população também, porque está aberto a todo o público. E a CBMAC tem autorização, né, para poder estar divulgando também. Mas a gente procura fazer um serviço aí de formiguinha, com calma, e o pessoal vai gostando e nós vamos resolvendo os conflitos sociais. 7h20, nós vamos ao intervalo e já voltamos com a parte final desse bate-papo com a doutora Flávia, falando a respeito da Câmara Brasileira de Mediação, Arbitragem e Conciliação, aqui no primeiro jornal da Prever FM. Entrevista. 7h23, o assunto aqui é CBMAC, que é a Câmara Brasileira de Mediação, Arbitragem e Conciliação.
A doutora Flávia é a nossa convidada. Doutora, a CBMAC, ela vem a substituir o juizado de pequenas causas ou não tem nada a ver? Não, a CBMAC, tal qual os centros judiciários, não sei se vocês já ouviram falar no Sejusc, isso, ela tem a mesma função. O tribunal está como tronco, né? E o Sejusc e a CBMAC são os braços para trabalharem como auxiliares da justiça. Entendi. Então, toda a função que faz o Sejusc, a CBMAC também faz. A nossa diferença é que a gente trabalha um pouco mais de rapidez, né? Em razão de ter uma demanda talvez um pouco menor do que os Sejuscs. Então, a gente consegue atender hoje. A parte me liga hoje de manhã, à tarde eu já faço o divórcio. Não dá muito tempo de pensar. Tem que pensar bem antes de me ligar. Entendi. Doutora, tem como a gente citar aqui algum caso mais emblemático, que durou, foi muito rápido, ou que vinha se arrastando há muito tempo, chegou lá na CBMAC e resolveu? Márcio, tem um caso muito interessante que retrata bem a grande oportunidade que as partes têm de resolverem aquele conflito da forma que acham melhor naquele momento de vida em que estão vivendo, como eu disse no começo para você. Entendi. Eu estava numa situação de divórcio, aonde eu percebi nitidamente que a parte, o marido, né, ali tinha um poder maior, né, sobre a esposa, e percebia olhares e percebia que ela estava cedendo muito em relação aos bens, né? E eu precisei fazer o cálculos. Cálculos são reuniões privadas, onde eu dou o mesmo tempo para cada um dos lados, mas eu precisei chamá-la no particular para entender se ela estava ciente daquele acordo que ela estava fazendo, onde ela estava abrindo mão de uma grande parte do patrimônio. E conversando com ela, ela disse: sim, doutora, eu estou ciente que estou abrindo mão de uma grande parte do meu patrimônio, mas eu estou num momento de vida onde eu estou com câncer em fase terminal. E eu quero fazer uma viagem para Disney com a minha neta. Eu quero que ela tenha essa lembrança minha para o resto da vida. Eu até me emocionei na hora, porque eu não esperava aquela informação, né? Então, para ela me disse assim: o pouco que ele está me dando é o suficiente que eu preciso para esse pouco tempo de vida que eu tenho. Então, as pessoas precisam ser respeitadas naquele momento em que estão vivendo. O seu momento talvez não seja o meu. Se ela deixasse aquele processo seguir, entrar para um terceiro decidir, com certeza ia acontecer o jogo do ganha-perde, talvez ela ganhasse mais financeiramente, mas não tivesse tempo para usufruir daquilo. O tempo dela era muito curto, então ela foi respeitada naquela decisão que era importante para ela naquele momento, e pôde vir saber que logo, poucos meses depois, muito poucos meses, ela veio a falecer, mas teve a oportunidade de ter viajado para Disney com a netinha. Então, isso é maravilhoso. Imagino. Ellen? Teve o pedido final respeitado, exato, né? De certa forma, né? Exato, Ellen. Pode-se dizer que como é que eu vou dizer? É uma ação humanizada, né? Sim, sim. É você permitir que as partes sejam, como eu disse no começo, os juízes do próprio caso. Ali são elas que decidem, e não um terceiro, que é um magistrado. E até como você falou em caso de dívidas, como a gente estava conversando aqui, né? A parte que for procurar, de repente, a parte devedora, falou: olha, eu tenho uma dívida, como você citou, por exemplo, está em 10 mil reais. Certo. O que eu tenho para pagar é 150 reais por mês. Isso, Ellen. Isso é muito importante. Eu me preocupo muito quando estamos numa negociação, entre aspas, né? A gente fala negociação, mas trata-se de uma conciliação, aonde trata-se de dívidas, né? Envolvendo escolas, enfim, qualquer instituição bancária, seja como for. Que a gente se preocupe com o devedor de ver qual o valor que lhe cabe no bolso naquele momento da negociação. Porque ele já está endividado. Se ele faz um acordo numa parcela que ele não consegue pagar, vai se prejudicar ainda mais, porque vão antecipar as demais parcelas, né? Vai incidir multa, ou seja, a bola de neve vai ficar ainda maior e ele não vai conseguir limpar o nome, que é o que ele geralmente está buscando, conseguir ter a sua vida aí de compras, não é mesmo? E então a gente se preocupa muito, às vezes a parte fica muito ansiosa, com medo de querer fazer o acordo ali, mas a gente dá um choque de realidade, começa a mostrar quanto você ganha por mês, ganha X, paga pensão alimentícia, paga aluguel, então a pessoa vai começando a cair em si, que não vai sobrar para pagar aquela importância que ela está imaginando. Então você vai começando a conduzir para que ele entenda o valor que vai lhe caber no bolso para pagar aquela dívida, para que realmente consiga cumprir sem se sufocar e também trazendo benefício para outra parte, porque o que eles querem é receber.
né? Então, nem que seja com parcelas estendidas, mas todo mundo acaba saindo satisfeito. Doutora Flávia, no finalzinho, eu gostaria que a senhora deixasse como as pessoas chegam até a CBMAC, como é que elas entram em contato com a doutora Flávia. Ela já deixou o celular, mas a gente vai reforçar. Claro. Porque eu acredito que essa entrevista de hoje, com todos esses detalhes que foram abordados aqui, né, ela serve de alento para muitas pessoas. Fala, gente, eu tenho aquela dívida que está se arrastando há tanto tempo. Se é assim, eu vou tentar resolver. Exato. E esse é o principal objetivo, né, doutora? Claro, eu vou deixar assim, eu agradeço a oportunidade de nós podermos estar divulgando esse serviço para a população, que está aberta a todo o público, né? A CBMAC, ela está com sede própria na Avenida Vital Brasil, 1060, sala 302, edifício Home Trade Center. Tem o telefone que pode conversar por WhatsApp, pode ligar direto, pode deixar mensagens, que é o 14997453045. Estarei ali à disposição para ajudá-los, para ampará-los e conseguimos colocar uma situação confortável nesse conflito que tanto às vezes aflige as partes, não é mesmo? Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Márcio, agradeço, Ellen, agradeço, Juliana. Um forte abraço a todos vocês. Estamos à disposição. Até logo. Bom dia. Bom dia.